Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja bem-vindo ao meu curso podcast para poder batermos um papo sobre um tema quente, um tema que faz parte do nosso cotidiano, um tema que às vezes é um desafio para a advocacia, mas que também é muito gostoso de falar. E para falar sobre esse tema, quem está aqui hoje é o professor Marcos Oliveira. Olha que responsa de poder conversar juntos, meu amigo, meu irmão. Olha, eu acho que vai rolar muita pentelice também nesse bate-papo. Como é que você tá, meu amigo? Obrigado, Dani. Obrigado pelo convite, né? Há muito tempo que a gente já vinha querendo fazer o podcast. A agenda do Daniel é muito complexa, muito complicada, então é difícil Uhum. conseguir um horário com esse homem. Mas finalmente a gente chegou, então, para gravar nosso podcast. E a gente escolheu um tema, né, Daniel, que é muito instigante. Um tema que, inclusive, em sala de aula, muitas dúvidas aparecem, muitos questionamentos são feitos, né, quando a gente fala de responsabilidade civil do Estado, porque é um tema que envolve o nosso dia a dia, né? Qualquer um de nós pode precisar passar por uma situação, essas situações de danos, né? Danos morais, danos patrimoniais, causados pelo Estado, causados por uma concessionária. Então, sem querer antecipar o tema, já estou antecipando, a gente vai hoje tratar de um tema bem instigante, um tema que traz muitas dúvidas, né? Então, Marcos, vamos pegar aqui. Seguinte, quer dizer que no nosso dia a dia, como usuários, né, de serviços públicos, nós poderemos ter algum problema por parte da administração. Pode acontecer na advocacia, para quem é advogado e uma hora um cliente vai bater na porta do escritório com alguma coisa envolvendo a responsabilidade civil do Estado, mas também pode aparecer em concurso público na prova do OAB. É um tema quente, não é? Sim, muito quente. Aliás, em provas de procuradoria, né, aqui no meu curso a gente tem esse produto, é um tema muito importante, né? Para quem quer ser advogado público, quem está se dedicando aí para os concursos de procuradoria, é um tema completamente pertinente à carreira. Aliás, o advogado público vai defender o Estado, vai defender os entes federativos. Então, é um tema que vai ser enfrentado inexoravelmente, né, durante o seu dia a dia. E na OAB aparece também, né, Daniel? Uhum. Na primeira fase, já apareceu inúmeras vezes, e na segunda fase também, já foi até tese de peça, né? Sim. E o que que você acha, Marcos? A gente faz o seguinte: a gente começa primeiro falando sobre problemas que acontecem com os usuários, com os cidadãos. Depois a gente passa para ter uma análise do advogado que vai, nesse caso, representar aquela pessoa que sofreu o dano. Depois a gente pode inverter e começar a falar da postura do advogado público em fazer a defesa do Estado quando tem abusos por parte da suposta vítima. E depois a gente começa a falar de jurisprudência também. O que que você acha? Topa? Perfeito, perfeito. Vai durar 2 anos esse podcast, mas a gente consegue, né? Eu sempre digo que eu gosto muito de fazer atividades, né? Vídeos, enfim, aula com o Daniel, porque o Daniel é uma pessoa que a gente não combina nada antes, né? E aí, no meio do jogo, ele joga um monte de coisa, mas é isso, a relação de amizade, de confiança, passa por isso também. Eu acho excelente, a gente pode É. começar. E tem uma situação que, inclusive, um de vocês já pode ter enfrentado, que é um dano causado por uma concessionária, né? Eu, particularmente, quando venho aqui para o meu curso, eu moro no interior aqui de São Paulo, quando eu venho para cá, eu venho por uma rodovia, rodovia Dutra, que é objeto de concessão. E aí, sempre que eu venho, né, assim, muitas vezes eu vejo, por exemplo, colisões, ou mesmo situações que envolvem empregados da concessionária, né? Por exemplo, às vezes tem lá uma viatura da concessionária que eventualmente pode ter colidido com um veículo do particular, ou um acidente causado, por exemplo, por uma falta de sinalização, uma obra realizada pela concessionária. Então, eu acho que são dúvidas que todos vocês podem ter, né? Como é que ficaria nessa situação? Um exemplo apenas dentro de tantos que nós podemos enfrentar, se um veículo da concessionária, da empresa que conserva a rodovia, ela bater no seu carro, Daniel, como é que fica uma situação como essa? Por exemplo, né, para a gente começar a discutir esse tema. Cara, se eu sou um usuário do serviço e acontece um acidente como esse, ou da própria concessionária, ou se fosse um carro da polícia, uma ambulância pública, a primeira coisa que eu pensaria é: me lasquei. Eu não vou conseguir recuperar esse valor. Porque imagina, querer receber do Estado. As pessoas ficam assim, e até ficam com receio de procurar um escritório achando que contra o Estado não teria uma possibilidade, né, de solução desse conflito. Mas se isso acontece e eu levo isso, né, para um escritório de advocacia, é mais fácil de conseguir a condenação da administração pública do que se fosse a condenação de uma outra pessoa comum que tenha batido o nosso carro no trânsito. Mas por que que isso muda? Porque nós estamos diante da responsabilidade civil objetiva. Quando é uma relação entre dois motoristas comuns, não é, no trânsito, você vai ter que discutir dolo, culpa. Mas quando é de uma concessionária de serviço público, quando é a própria administração, tudo isso muda. Marcos, então, se a responsabilidade é objetiva, o que que eu, como usuário ou advogado, né, desse usuário, vai ter que mostrar?
Porque se não tem que fazer dolo e culpa, o que ele tem que fazer? Interessante. Primeiro, lembrar que essa teoria, né, que o Daniel citou, teoria objetiva, tem um fundamento constitucional, artigo 37, parágrafo 6º. Então, lá a Constituição define essa teoria, consagra essa teoria. É importante lembrar que essa teoria aplica-se apenas para algumas pessoas. Então, no âmbito da administração pública, por exemplo, literalmente pelo texto constitucional, e é o correto, são responsáveis objetivamente as pessoas jurídicas de direito público. E aqui a gente está falando das autarquias, das fundações públicas, de direito público, das associações públicas, que às vezes a gente esquece que elas existem, né? Os entes federativos, Daniel deu o exemplo, por exemplo, de uma viatura da polícia que bate no seu carro. Então, pessoas jurídicas de direito público que estão dentro da administração pública respondem com base nessa teoria. E também, e talvez seja essa parte que mais causa dúvidas, as pessoas jurídicas de direito privado que prestem serviços públicos. E aí, dentro da administração pública, nós temos pessoas como tais, as empresas públicas, as sociedades de economia mista, que podem ser criadas, né, de acordo com a Constituição, para prestar serviço público. É o caso dos Correios, é o caso de algumas companhias de saneamento, por exemplo, mas também particulares que prestam serviço público. Então, por isso que a gente começou esse podcast de hoje, sem combinar, falando das concessionárias. Porque as concessionárias são pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços públicos, né? Então, elas respondem com base nessa teoria. E aí, respondendo a pergunta do Daniel, o que precisa provar, então? Já que não é necessário provar dolo ou culpa, o que facilita, muito bem dito, né? O que facilita a indenização, teoricamente, o que é preciso provar? Um dano, porque nós estamos falando de responsabilidade civil, então o pressuposto básico é o dano. Uma ação ou omissão de uma dessas pessoas, daqui a pouco a gente pode falar, aliás, eu quero que você fale sobre omissão no caso de custódia de bens e pessoas, que é um tema bem instigante também, e o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano causado. É nesse nexo de causalidade que muitas vezes a ação empenca, porque o dano, muitas vezes é fácil de comprovar. É uma colisão no veículo, um dano moral relativo a uma anotação indevida no cadastro restritivo. A ação ou omissão também, né, não é tão difícil de provar, mas esse nexo de causalidade é que muitas vezes embaça a ação. E é por isso que, embora teoricamente seja simples, quer dizer, seja mais simples do que quando a lesão ocorre entre dois particulares, nós temos aí um nexo de causalidade que é bastante complexo às vezes. E aí, queria que você falasse um pouquinho, Daniel, já aproveitando que eu toquei nesse assunto, sobre situações em que o Estado assume a custódia, a proteção de bens e pessoas. E também, para aproveitar para falar do nexo de causalidade, quando um preso foge do cárcere. Inclusive, isso já foi tema de OAB, é tema de concurso público e para o dia a dia também é super importante. Né? Imagina, por exemplo, você recebe um cliente no seu escritório dizendo que acabou de ser assaltado por uma pessoa que fugiu da prisão. Sim. Ou acabou de sofrer uma lesão física, por exemplo. Como é que fica, né, essas situações? São temas bem legais. E um ponto importante para poder chegar nesses casos de custódia é porque, embora o advogado, quando vai cuidar do autor, ele vai lá, apresente o fato, o dano, consiga fazer o enlace do nexo causal, o poder público, em contestação, pode alegar alguma excludente, não é? Então pode alegar uma força maior, uma culpa exclusiva da vítima, uma culpa de terceiros. Mas pela jurisprudência do STJ, quando entra custódia, essas excludentes são deixadas de lado. Então é uma responsabilidade mais densa da administração pública. Vamos pegar casos concretos? Nós tivemos, infelizmente, muitas ocasiões agora onde nós tínhamos ali pessoas de má índole que entravam em escolas públicas, seja um próprio aluno, seja um ex-aluno, seja um terceiro, e acabava cometendo crimes ali absurdos lá dentro. Então, assassinatos, atos de violência e escolas públicas. Sim. Então, nesses casos, será que o poder público deveria indenizar as famílias, né, daquelas crianças que infelizmente foram mortas? Ou então indenizar as crianças que sofreram violência física, mas graças a Deus estão vivas? Será que existe isso? Bom, pelo STJ, quando uma criança entra para uma escola pública, ela está sob os cuidados do Estado, porque ela tem um grau de vulnerabilidade maior do que de outras pessoas. Quando acontece um fato lá dentro, mesmo que não tenha sido praticado por um agente público, porque o Estado ia querer alegar a culpa de terceiro, entende o STJ que não se aplica, nesse caso, essas excludentes. Então não adianta querer falar em culpa de terceiros, ou culpa exclusiva da vítima. Vai que uma criança levou uma arma de fogo para a escola, pegou dos pais, chegou lá e ela mesma atirou contra ela. Não, o Estado tinha que tomar as providências para não permitir que uma criança entrasse armada na escola, ou que um meliante entrasse na escola para agredir aquelas outras crianças.
Então ali o Estado vai ser responsabilizado e nesse caso não vai entrar excludente. É a mesma coisa que acontece quando nós temos um preso que ele já tem a vontade, já demonstrou a intenção em suicídio, o poder público não toma cautela e o cara vai lá e usa instrumentos da cela e comete suicídio. A família também vai conseguir. Só que eu estava pensando no caso que aconteceu agora no Tocantins, Marcos. Você falou a respeito de fuga. No Tocantins, nós tivemos ali uma quadrilha que assaltou no Mato Grosso e aí eles fugiram para o Tocantins, na região ali do Rio Araguaia. Uma perseguição que durou ali semanas, como aconteceu aquele outro caso no Distrito Federal também, né, de um rapaz que assassinou ali uma família, depois foi assassinando outras em fuga. O ponto é, quando eu tenho uma fuga, seja a fuga da própria penitenciária, ou no caso como esse, que a polícia está a perseguir e o sujeito está fugindo e cometendo outros delitos no caminho, existe ali uma responsabilidade do Estado ou não? Sei que você me jogou, agora eu te devolvo nesse mesmo caso, falei um pouquinho da custódia, mas se ele está em fuga, será que o Estado pode, em algum grau, ser responsabilizado? Sim, na verdade esse tema é o tema do momento, né? A gente pode dizer, aliás, não é bem o tema do momento, mas é um tema que sempre foi discutido, na verdade, e por conta desses casos recentes que são noticiados, que ganham grande repercussão, até pelo apelo que eles têm na mídia, então isso volta sempre à discussão, né? Em relação à fuga de presos, o que a gente tem no STJ, e isso hoje é pacífico, é tema de repetitivo do STJ, é no sentido de que se os crimes, as lesões foram cometidas logo após a fuga, o Estado responde. O Estado se omitiu em manter a pessoa encarcerada, ela deveria ter mantido o preso encarcerado, se ela se omitiu e o preso logo em seguida praticou o crime, praticou a lesão, praticou um dano, provocou um dano ao particular, o Estado vai responder. Se, por outro lado, essa lesão foi causada depois, e aí não há um critério objetivo, né? Em sala de aula, às vezes os alunos perguntam, professor, mas logo após a fuga é como, né? É em que momento? É quantas horas depois? É quantos dias depois? Isso é muito casuístico, isso depende muito do caso. Nessa situação em que o preso empreende fuga, foge, e logo em seguida o Estado ele empreende perseguição, se o preso, naquele momento, pratica crime, o Estado vai responder. O Estado se omitiu, pelo menos minha opinião é essa, o Estado se omitiu e logo em seguida, né, ainda nas perseguições, o ex-preso, né, praticou crimes, então, praticou lesões, então o Estado deveria responder. É claro que isso é muito, repito, casuístico, assim como acontece, por exemplo, nas lesões causadas em enchentes, em grandes tempestades, por ações da natureza. Não dá para a gente definir de forma objetiva, de forma matemática, né, se o Estado deve ou não indenizar. Eu me lembro, Daniel, já emendando outro assunto, porque a gente é assim, né? Quando eu cheguei aqui em São Paulo, esse é um exemplo que eu dou em sala de aula. Eu me deparei com uma reportagem aqui no jornal local, em que uma senhora deu entrevista e disse que durante várias semanas pediu para que a prefeitura cortasse uma árvore na frente da casa dela. A árvore estava lá numa situação precária, estava prestes a desabar, prestes a cair. Ela pediu, solicitou, ela tinha todos os protocolos de ligação, todos os protocolos de pedido, e o Estado não fez o corte. O que aconteceu? Teve uma grande tempestade, essa árvore caiu em cima do carro dela, que estava estacionado na rua. Quando a gente olha para uma situação como essa, assim como também das grandes enchentes, quando eu morei em Fortaleza, eu morei no bairro, numa rua, que parecia uma bacia, né? Ela era toda no formato de bacia, e eu morava no fundo da bacia. E quantas vezes, até contei para você outro dia, quantas vezes entrou água na minha casa? Quer dizer, ali foi por força de uma ação da natureza. Mas muitas vezes entrou água na minha casa porque o Estado não tinha limpado o bueiro, porque o Estado não tinha agido no sentido de prestar o serviço público de limpeza daquele bueiro, daquela boca de lobo, né? Em alguns lugares chama boca de lobo. Então, voltando para a situação, as forças da natureza, elas são excludentes de responsabilidade, a não ser que a vítima comprove que o Estado poderia ter evitado o dano. Nesse ponto, eu te interrompendo, Marcos. Quando a gente fala da força maior, é importante entender que a força maior é um fenômeno natural, né, um fenômeno da natureza, mas tem que ser imprevisível e irresistível. Agora, se dava nesse caso para resistir, então teve uma chuva, mas a árvore estava podre, a árvore estava doente, dava para poder impedir que ela caísse? Dava. Aí não adianta o Estado vir falar sobre essa teoria, né, para poder afastar a sua responsabilidade, que nesse caso não vai colar, não é? Essa é uma grande discussão, é o conceito de força maior. Os autores, os administrativistas, que nem sempre concordam em tudo, eles tentam diferenciar, tentam separar, caso for tudo de força maior,
E aí até nós temos um artigo do Código Civil, que agora me falha o número, acho que 393, não tenho certeza absoluta, em que ele praticamente identifica caso fortuito e força maior. Até o STF hoje já tem misturado. Sim, o STF acaba fugindo um pouco dessa discussão, que é, na verdade, uma discussão, vamos dizer assim, desnecessária, porque o que importa, e o Daniel falou muito bem, é que o evento seja irresistível e as consequências sejam inevitáveis. Uhum. Então, quer dizer, a chuva, a tempestade, o raio, o ciclone, ele não dá para ser impedido. Mas ele também tem que ser para constituir excludente e também as consequências dele têm que ser inevitáveis. Então, se eu tenho uma grande chuva, a chuva não dá para evitar, mas se as consequências poderiam ser evitadas, o Estado vai ter que responder. É o caso aí da enchente, né? É o caso de uma casa que é invadida por águas. E aí, repito, isso é muito casuístico, né? Uhum. E tem um caso que acho que, não, assim, foi agora há pouco tempo, mas são vários exemplos nesse sentido, que é a respeito da figura do agente público causando dano. O Marcos citou há pouco sobre o artigo 37, parágrafo 6º. Então fala que as PJs, direito público e direito privado respondem pelos danos causados pelos seus agentes nesta qualidade. O ponto é, quando eu tenho um agente público em folga e ele causa um dano a terceiro, se ele está na folga dele, pelo menos no primeiro momento, o poder público não é responsável. Se eu tenho um servidor público, que ele é um motorista, lá do STF, no horário de folga, ele pega o carro dele privado e bate num terceiro, não é a União que vai indenizar. Mas qual é o problema que nós temos? Polícia. Então, se eu estou diante de um período de férias de um policial, e isso aconteceu recentemente, é a jurisprudência do STJ, esse policial, ele vai a uma festa nas férias dele, e aí ele começa a ter um atrito com um outro sujeito na festa, eles entram em luta corporal, ele puxa a arma de fogo e dispara contra aquele sujeito, né? Agredindo aquele sujeito. O ponto é, será que o Estado seria responsabilizado nesse caso ou não? O STJ foi analisar e olha onde que ele foi pegar o nexo causal da história. Questionou de quem era a arma. A arma era daquele sujeito, era particular, ele usou no seu período de folga, ou a arma pertencia à corporação? Naquele caso, a arma era da corporação. E naquele instante, a STJ falou, se é da corporação, é porque a corporação entende que ele tinha que estar de prontidão mesmo nas férias. E aí, nesse caso, obrigou o poder público a indenizar. Então, excessos que são cometidos, às vezes, pelos maus policiais, que eles correspondem a uma minoria, mas às vezes eles vão tanto para a televisão que a gente pensa que, como se tivesse uma grande parcela, não, a minoria que comete atos assim. E aí, com isso, como ele saiu com a arma da corporação, o poder público teve que indenizar. Eu vou confessar que eu particularmente discordo desse entendimento. E talvez por ser advogado público, né, a minha visão, enfim, pode ser influenciada pela minha condição. Eu acho que nesse caso o Estado não deveria responder. Eu acho que nesse caso o Estado, o agente público policial, né, nesse exemplo, ele não estava no exercício da atividade, não estava a pretexto de exercer a atividade, no meu entendimento não deveria. O que não se confunde, por exemplo, com a situação em que o policial está se deslocando para casa, então ele acabou de sair, acabou de ganhar a folga dele com a arma da corporação e provoca um dano. Aí, nesse caso, eu acho que dá para a gente encontrar um nexo de causalidade. Mas isso é dialético, por isso que o direito é tão bonito, né? Porque aqui a gente está falando em tese, não estamos falando que para concurso ou para OAB você vai adotar o meu entendimento. Não, você vai adotar o entendimento do STJ. Mas, na minha opinião, o Estado não deveria responder. Porque eu acho que, nesse caso, não há como o Estado, a gente falaria aí de uma culpa em vigilando, né? Eu acho que não teria como o Estado vigiar, tá? Aproveitar a expressão em latim, não daria para o Estado, ele não tem condições de evitar esse dano. Ele não tem como estar 24 horas vigilante em relação ao seu agente. Mas entendo, acho que há bons argumentos no sentido contrário, mas discordo. A sua opinião qual que é, Daniel? É de acordo com a STJ? Nesse caso, quer dizer, a gente tem que pegar mais detalhes para saber se foi uma ordem do chefe dele para ele que ele continuasse a portar a arma de fogo ou não. Se foi uma mera deliberalidade, que ele não devolveu a arma que deveria devolver, aí eu entendo que não haveria como criar esse nexo causal. Agora, se o chefe da corporação falou, você vai ficar com a arma em eventual necessidade, aí eu acho que faz o nexo para a administração pública responder. Então, tudo dependeria de onde partiu a ordem para que ele continuasse com essa arma de fogo. E um ponto que também que às vezes é muito criticável, e isso eu falo que eu já fui chefe de gabinete da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, a ausência que nós temos dos exames, né, psicológicos, nossos exames psicotécnicos, ao longo da carreira. A gente faz o exame para a entrada daquele servidor, porque eu estou diante de uma atividade de risco, que é a atividade de segurança.
Só que essas pessoas são submetidas a um estresse tão contínuo por causa da atividade de risco, a baixa remuneração e todo o contexto também sobre a qualidade do serviço, que às vezes a gente começa a ter crises ao longo da carreira e às vezes isso passa desapercebido, colocando em risco também a sociedade. Mas isso é uma questão de gestão pública, né? Que às vezes falta Sim. no trato. Um outro ponto, quando a gente fala, Marcos, sobre a responsabilidade civil, que às vezes deixa os advogados mais preocupados, tudo bem, eu vou propor a ação, vem uma sentença favorável, se discute em grau recursal, chegou o momento tem a coisa julgada. Então, ou seja, a administração foi condenada. O ponto é, esse pagamento da administração pública, ele será feito assim rapidamente ou será que vai demorar um pouquinho esse pagamento? A execução, a velha e boa execução contra a fazenda pública. O artigo 100 da Constituição vai nos dizer, enfim, isso é uma questão muito mais processual do que administrativista, né? Mas, enfim, está dentro aqui do nosso contexto. A execução se dá por precatório ou por RPV, dependendo do valor da condenação. Então, a vítima ela vai ganhar a ação, né? Vai ser julgado procedente o pedido, mas por ser feito o pagamento por precatório, evidentemente que pode haver uma demora. Daniel, vamos aproveitar e falar um pouco do agente público. Eu até achei que quando você começou a falar, você fosse falar do agente, né? Porque Vamos. o seu escritório pode contar com a visita de uma pessoa que sofreu o dano, mas também do agente público que provocou o dano. Porque até agora nós não falamos dele. Até agora nós falamos que o Estado responde, que a concessionária responde, que a autarquia responde. E a figura do agente público, como é que fica nessa situação? Vamos lá. Eu até puxei um pouquinho do precatório, porque a gente também dá aula de financeiro, né? Vamos entrar aqui Sim. sobre o pagamento do precatório, que às vezes pode levar aí alguns anos. Agora, essa parte do agente público, a administração pública não conseguiu escapar. Então, ela foi lá e pagou a indenização. O ponto é, depois que ela paga a indenização, ela não quer ficar com prejuízo para ela, já que foi um ato oriundo de uma prática irregular de um agente público. Nesse caso, depois que se paga a indenização, a administração vai buscar a chamada ação regressiva, até o final do parágrafo 6º. Só que nessa ação regressiva, esquece aquela história, não é da responsabilidade objetiva. Aquilo é da vítima para o Estado. Agora, quando o Estado quer receber o valor de volta do agente público, aí o Estado tem que demonstrar que o agente agiu com dolo ou agiu com culpa. Vai ter um processo administrativo específico para isso para ser demonstrado. E muitas vezes o que a gente percebe é que aquele agente público não teve nem dolo nem culpa. Vou pegar um caso concreto. Imagine que um agente público, servidor, motorista, ele avisa que o carro está com problema e aí vem ou pega o transporte coletivo. Então o motorista do transporte coletivo, que ele está numa função pública, ele fala, o ônibus está com problema. Tem um problema nos freios, não estou me sentindo seguro. Mas aí vem o diretor daquela área da empresa, né, daquela concessionária, daquela permissionária e fala, não quero saber. Tem que colocar o ônibus para girar, senão a gente vai tomar multa da administração pública. E aí, com isso, obriga aquele motorista a agir com o veículo com risco. E aí acontece um acidente. Nesse caso que acontece o acidente, vai ter o pagamento da indenização por parte da empresa concessionária, mas o ponto é, agora a empresa quer o dinheiro de volta, ou se fosse o poder público direto, quer o dinheiro de volta do servidor. Mas espera, ele teve dolo? Ele teve culpa? Não teve, porque ele o tempo todo avisou que tinha problema, ele se recusava a usar o veículo, mas a chefia o ameaçou e o obrigou. Aí não consegue. Só que muitas vezes os servidores, eles não utilizam de advogados esses processos administrativos. E casos simples para eles se defenderem, eles acabam perdendo, não é, Marcos? E esse é um grande imbróglio jurídico, porque você falou agora da situação em que o motorista, o empregado, ele avisa para a concessionária que o veículo não está em boas condições, mas vamos imaginar também, Daniel, a questão do excesso de trabalho. Também. Porque nós sabemos que algumas profissões, e a de motorista é uma delas, submetem-se a uma carga de trabalho, às vezes, não tão longa, muitas vezes até não tão longa, mas extremamente extenuante do ponto de vista psicológico. Pensemos aqui em São Paulo. Imagina um motorista de ônibus que passa 6 horas do seu dia conduzindo um veículo no trânsito de São Paulo. Analisar a culpa nesse caso, o dolo raramente a gente vai ter uma situação em que o motorista quer causar o dano. Raramente ele vai ter a sua vontade deliberada de causar o dano. Mas vamos pensar, e aí a questão é muito mais complexa, na culpa, né? Na negligência, na imprudência, na imperícia. Como é que fica? É muito complexo, né? Pensando a análise de como seria uma negligência, uma imprudência, uma imperícia numa situação como essa. Em que a pessoa passa 6, 8 horas, às vezes dupla jornada, algumas profissões, em algumas situações em que, por exemplo, o folguista falta, e um médico, por exemplo, no hospital público de emergência, ele passa horas a fio prestando serviço.
é muito complexo analisar nesse caso uma negligência, uma imprudência ou imperícia. Então, aí surge o papel do advogado, para realmente fazer, dependendo da situação, uma boa defesa do seu cliente, nesse caso, um servidor público. Essa parte é bastante complexa. Sim, até porque quando se abre esse processo administrativo, vai ter uma comissão ali processante e a tendência a comissão é agir pró-Estado, não é? E aí com isso, se aquele agente público que está sendo acusado, ele não tiver uma boa defesa, a chance de ter uma condenação, ela é muito grande. Sim. Um outro ponto que eu acho que pode estar passando para quem está assistindo a gente agora é assim, tá, mas eu sou advogado da vítima ou eu sou a vítima. Eu já não poderia entrar com ação direta contra o servidor público? Porque contra a PJ, contra a administração, vai dar o enrosco do precatório. Mas se eu for contra o agente público, não vai ser o precatório, ele pagaria direto. Você acha que dá para entrar com ação direta contra ele? Pensando primeiro do ponto de vista teórico, né, a gente pensa na figura da vítima. A vítima, ela pode ter aquela ânsia, aquela vontade de alimentar uma vingança contra o servidor público e, eventualmente, ter o desejo de ajuizar a ação contra ele. Primeiro, vamos pensar que o patrimônio do agente público é muito menos robusto que o patrimônio do Estado. É claro que o Estado ele vai ter um patrimônio muito maior, muito mais solúvel, vai pagar por precatório, então vai haver uma demora. Ou seja, a gente pode pensar num conflito aí que a vítima pode enfrentar. Alimentar o desejo de vingança dela, que é próprio de muitos seres humanos, não é? Nós temos que admitir isso. E querer ajuizar a ação contra o servidor público, mas, em compensação, um patrimônio menor para a sua indenização. E, por outro lado, em ajuizar a ação contra o Estado, que tem um patrimônio mais solúvel, mas será pago por precatório. Hoje o STF entende que é impossível ajuizar, não é ação de indenização contra o servidor público. Nós temos até uma teoria chamada teoria da dupla garantia ou da dupla proteção. Desculpem. O Estado, aliás, a vítima está protegida em razão de ter no patrimônio do Estado o pagamento da sua indenização. Então nós temos aí uma proteção da vítima, mas também uma proteção do servidor público, do agente público, de não ser diretamente acionado pela vítima. Agora, uma pergunta que, inclusive, é constantemente discutida e confesso que eu tenho uma opinião própria, mas respeito quem tem uma opinião em sentido diverso, com relação à denunciação à lide do servidor. Porque nós temos lá no CPC a disposição do Código que diz que quando alguém vai ser condenado a pagar uma indenização, mas pode agir regressivamente contra outra, ela pode denunciar a lide essa pessoa na ação de indenização. E essa, Dani, é uma grande discussão, porque nós já temos até uma jurisprudência mais ou menos pacificada com relação a isso. Minha opinião pessoal, e queria saber a sua, eu entendo que não é possível haver a denunciação à lide. Eu entendo que, como regra geral, você trazer o servidor público, a figura do servidor público, do agente, para dentro da ação de indenização, causa uma demora no julgamento. Inclusive, nós temos um direito fundamental à celeridade processual. Mas em um caso, e queria saber sua opinião, em um caso eu entendo que seria possível haver denunciação, que é no caso em que a vítima, apesar de não precisar discutir dolo-culpa, traz para dentro da ação principal esse tipo de discussão. Ela não precisa, a gente já sabe que não precisa, porque a teoria é objetiva, mas digamos que em uma situação específica, para tornar a chance de julgamento procedente da ação principal, a vítima traga a discussão de culpa do agente. Nesse caso específico, entendo que a minha opinião é minoritária, eu acho que seria possível trazer o servidor público para denunciação à lide. Você tem uma opinião formada? O que é que você pensa sobre isso? Bom, sobre esse ponto, primeiro que você tocou no assunto falando da AGU, você não falou da AGU, mas você falou sobre a advocacia pública na denunciação à lide, eu lembrei do caso da AGU. A AGU, ela tinha um parecer de natureza vinculante, onde sempre que houvesse uma ação, né, de responsabilização da administração pública, era para fazer a denunciação. E aí esse caso chegou até o STJ, o STJ também começou a implicar, falou, não, parou com isso, né, ter dupla garantia. Mas quando você pergunta se daria para algum momento trazer, a própria vítima trazer, eu acho que a própria teoria de dupla garantia, que é uma garantia para a vítima e para o servidor, nesse momento, ela afasta, não é? Só que, se eu fosse agora analisar mesmo como professor de direito administrativo, eu penso o seguinte, quando eu chamo a situação que ela é muito óbvia, ela é muito clara, que foi um ato causado pelo agente público, está em dissonância com as práticas da administração, naquilo que houve de capacitação por ela. Se eu for atacar a administração para ela depois pagar, vai para o precatório, enfim, depois para ela poder exigir do servidor,
para que fazer esse caminho todo? Então, acho que tem casos que são muito claros que não precisaria fazer todo esse percalço e deixar atacar direto o agente público. Mas seriam casos muito excepcionais, tem que ser muito claro aquele comportamento que ele não tem uma correlação com a prática administrativa. Então, vou pegar um caso. Imagine aqui um agente penitenciário, um policial penal, que ele entra numa cela e vai lá e dispara contra vários presos. Então, é uma coisa absurda, lá todas as câmeras de segurança. Então, por que num caso como esse já não responder diretamente? Se fosse aqui uma escolha da vítima, escolha dela, não uma imposição pela parte da advocacia pública. Mas eu acho que a gente ainda vai levar um tempo ainda, né, na jurisprudência para maturar. O caminho do STF, como você falou, o caminho é tirar o agente público de cena no primeiro momento para as ações. E eu tô vendo, Marcos, que a gente gosta de falar, né, Marcos? A gente vai conversando, batendo um papo, se deixar, a gente vai aqui discutir vários detalhes sobre a responsabilização. A gente vai falar dos nossos casos. Eu ia falar de uma vez que eu estourei a roda de carro. Eu ia falar de um caso que um cliente meu, aliás, quando eu comecei a advogar em 2006, um cliente meu, ele dirigia por uma rodovia, ela ficou em obras, não colocaram nenhum alerta, era à noite, ele capotou o carro numa curva, teve ali ferimentos super sérios, também por uma falta de comunicação da administração pública. Ele nem foi concessionária, foi a própria administração. Tem muita coisa pra gente falar, mas acho que a gente vai deixar isso pro próximo encontro nosso. Por hoje, a gente vai ficar por aqui falando de responsabilidade civil. Quem tiver aqui alguma dúvida ou comentário, deixa aí embaixo. Nos siga também pelas redes sociais. Marcos está no Instagram, eu estou no Instagram. A gente pode estar aí nessa caminhada em conjunto na sua preparação, nas suas dúvidas. Quero agradecer ao Marcos aqui pelo carinho, pela amizade nossa, né? Não só na parte profissional, mas também tá ali aparecendo pra gente os dados para quem está em casa poder acompanhar. Direito administrativo, ele é fascinante. Ele faz parte do nosso dia a dia. Eu acho que a gente tinha que aprender isso desde a escola. Marcos, você acha, sim, que o direito administrativo é o queridinho do pessoal? Olha, eu não sei se é o queridinho, mas a gente tem uma missão aqui, o Daniel, de fazer com que ele seja o queridinho. Sempre que a gente entra em sala de aula, sempre que eu entro, o Daniel entra, a gente fala, olha, a gente vai conseguir com que você tire esse ranço do coração, não é, que alguns têm. Muitos gostam, é verdade, mas a gente consegue fazer um trabalho no sentido de fazer com que as coisas sejam entendidas. Muitas vezes, nós não gostamos de alguma matéria, até de alguma pessoa, porque não entendemos aquela pessoa, ou não entendemos aquela matéria. Então, contem com a gente para desmistificar esse direito administrativo, se é que você tem esse mito nele. E é isso. Qualquer coisa, chama a gente, comenta aqui nas redes sociais, na minha rede social, do Daniel e do meu curso, e provoca outros temas. Por exemplo, um tema que a gente pode falar no próximo podcast, danos causados por agentes de fato, que são aquelas pessoas que se travestem de agentes públicos sem ser. Será que o Estado indenizaria ou não? A gente pode deixar isso para um próximo podcast. Muito obrigado. Daniel, é com você. Valeu, gente. Espero vocês no próximo encontro. Já vamos pegar as dicas de vocês nos próximos temas e voltaremos com muito mais. Um beijo. Até mais.